a sua Bíblia no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo de número 47. Aleluia. O nome dessa mensagem é Há Mais, existe mais. Amém? Existe mais. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado, profeticamente para a vida dela, diga assim: existe mais, tem mais, com certeza há mais, há muito mais. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Conseguiu achar? Ezequiel capítulo de número 47. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar a respeito dessa imagem construída pelo Senhor para a nossa vida aqui, através dessa revelação que Deus dá aqui a Ezequiel. Ezequiel, na verdade, é importante ser dito isso para que nós possamos entender, ele não estava vivendo num tempo bom, num tempo tranquilo. Na verdade, não apenas ele, mas toda a nação de Israel estava vivendo dias tristes, estava vivendo dias de cativeiro babilônico. Essas palavras estão dentro de um contexto de cativeiro babilônico. E Deus aqui está falando a respeito de um novo tempo. Deus está preparando Israel para uma mudança que está para acontecer. Deus está sinalizando algo novo, especial e sobrenatural que está para acontecer. E os elementos dessa palavra são totalmente sobrenaturais. Se você pegar essa palavra que nós acabamos de ler de trás para frente,
Você começa a história por aquilo que essas águas fazem, pelos resultados que essa água traz. Essas águas são águas purificadoras. Essas águas são águas capazes de trazer vida naquilo que tocam. Essas águas liberam frutificação. Essas águas, elas tocam e fazem árvores mortas ressuscitarem e trazerem frutos que nunca seriam vistos se não fosse em função da qualidade dessas águas. Essas águas fazem com que haja um transbordar de peixes, é o que diz lá. Essa passagem que nós lemos termina dizendo que tudo que essa água toca é sarado. Tudo que essa água toca é mudado. Essa água ela vai para o Mar Morto. O Mar Morto tem a seguinte característica: ele é morto por causa do excesso de sal que há. Índices acima de 25% de sal. É muito sal. Não há vida nesse mar. É por isso que o nome é Mar Morto. Sua altitude e suas características fazem com que seja um mar morto, como o próprio nome está dizendo. Mas essa palavra está dizendo que esse rio, ele vai indo na direção daquilo que é morto. Ele vai na direção daquilo que não tem vida. E tudo que toca gera vida. Vida. Essa palavra vida é muito importante para nós nesse ano, que é o ano da vida. É o ano do avivamento. Avivamento é a vida de Deus em nosso meio. Avivamento é a vida de Deus se manifestando. É o movimento das águas do Senhor. Que aquilo que toca cura. Que aquilo que toca transforma. Que aquilo que toca quebra a infertilidade e libera a produção, a fertilidade, traz vida. O Senhor, por meio desse final, Ele está dizendo sobre o poder dessas águas. E Ele está chamando esse homem aqui, Ezequiel. E eu acho maravilhoso isso. Porque essa passagem não é apenas uma passagem que fala a respeito de um Deus que mostra a realidade do que Deus quer fazer para o povo, mas Deus chama esse homem que vai ser um protagonista do agir de Deus, para ele viver primeiro. Ou seja, Deus está dizendo a Ezequiel: eu vou te mostrar o que eu vou fazer com o meu povo, mas primeiro eu vou mostrar o que eu vou fazer com você. A começar no profeta. E eu acho isso maravilhoso. Isso é sobrenatural. Porque isso é um princípio de Deus. É um princípio de avivamento. Avivamento reconhecido, manifestado. Avivamento real. Não é um avivamento simplesmente para que eu olhe à distância e perceba o que Deus faz lá. Mas é algo que Deus faz aqui, em mim, na minha vida. Você pode dizer isso? Você pode dizer: avivamento é algo que Deus faz em mim, na minha vida. Diga assim: primeiro em mim, primeiro na minha vida, primeiro aqui dentro, na minha história. Amém? Estamos alinhados com isso? Glória a Deus. Se essas águas de Deus precisam tocar algum lugar, primeiramente precisa tocar, e aí você pode dizer: a minha vida, a minha vida, a minha vida. De nada valerá para a minha vida que essas águas toquem somente a sua vida. Precisa tocar primeiro e também na minha vida. E o Senhor nos chama a essa experiência profética. O Senhor nos convida a entrarmos nessa realidade. E tem alguns elementos interessantes aqui, porque são símbolos de linguagem. Esse profeta, ele é desafiado pelo Senhor a caminhar na direção daquilo que Deus está falando com ele. E inaugura-se ali algumas passagens interessantes. Deus leva esse profeta até uma porta, e tudo começa numa porta. Chama ele a essa porta dessa casa que debaixo do seu limiar, dos seus limites, flui água. E pela essa porta tudo começa. A partir dessa porta existe alguém que vai tomar esse homem e vai
colocá-lo em lugares interessantíssimos, em níveis, em experiências importantíssimas. Mas tudo começa por uma porta. Tudo começa por uma porta. Jesus diz: eu sou a porta. Isso é maravilhoso. Nós estamos lendo Ezequiel 47, mas Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Se você é ovelha, e se Jesus é seu bom pastor, que faz com que nada falte na sua vida, você, como uma boa ovelha, pode saber que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E quem passa pela minha vida, passa por mim, encontrará descanso, encontrará comida, alimento, encontrará tudo o que precisa, porque Jesus, ele é o bom pastor. E conforme o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. Esse Jesus, ele é essa porta aonde tudo começa na nossa vida. Jesus precisa ser a porta que inaugura o avivamento para você. Não há avivamento sem Jesus. Não há avivamento sem passar por Jesus. E essa porta é uma porta estreita. Essa porta, ela é uma porta num formato que nos convida e nos desafia a abandonar tudo aquilo que não é dele e passar por essa porta para entrarmos num caminho. E esse caminho agora não é do modo como eu quero. Isso é louco demais, isso é maravilhoso, porque essa palavra não é a imaginação de um homem, não é a construção de uma pessoa muito imaginativa, com a capacidade grande de figuras, de linguagem, e começa a descrever. Não, esse homem começa a narrar que de repente surge ali, a verdade é que é um anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor pega ele pela mão, e ele aceita esse convite, e esse anjo, ele tem ali um elemento, aqui chamado de cordel de medir. Tenha na ideia como uma trena, como um instrumento de medida. E quando fala de algo que mede, isso é uma palavra forte. Essa é uma palavra forte. Esse instrumento de medida é um desafio para todos nós. Porque se não tivesse medida, não teria esse desafio. Mas tem medida nessa história. E para que se mede algo? Para saber a diferença do quanto se anda, do quanto já passou. Medidas são referenciais do quanto já se viveu. Se mede o tempo com segundos, minutos e horas. Se mede a distância com milímetros, com centímetros, com metros, com quilômetros. As medidas nos servem como referencial. Em várias realidades da nossa vida, alguém chega e pergunta: quais são as suas medidas? Qual a medida do seu pé? Qual a medida das suas roupas? Qual a medida da sua cintura? Quais são as medidas? E às vezes tem algumas medidas que nos incomodam, você concorda comigo? Tem medidas que a gente gosta e fala: uau, que medida, hein? Estou numa boa medida. Mas tem medida que nos incomoda demais. As medidas que nos incomodam diante dessa palavra são as medidas que nos fazem perceber o quanto ainda nós não vivemos do que nós podemos viver em Deus. Esse anjo do Senhor, esse homem aqui que se apresenta nessa visão, é alguém que vai mostrar para Ezequiel. E essa mensagem tem uma finalidade dentro do contexto da nação de Israel, mas ela também nos ajuda a pensar algumas coisas, porque é muito categórica, didática, ilustrativa essa visão. Se não fosse assim, apenas diria: e o anjo me pegou pela mão e me fez entrar em águas profundas. Não! A história, ela tem detalhes, esses detalhes aqui são importantes para nós. E me parece que esses detalhes nos mostram realidades. Realidades que o Senhor quer nos fazer avançar, romper. Por quê? Porque ainda há mais. Ainda existe mais. Ainda tem mais. Amém? Volto a dizer isso para a sua vida, para que o seu coração se abra para aquilo que Deus está fazendo. Quero dizer mais uma vez: ainda há mais, existe mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E aí ele pega esse profeta, e agora, interessante, essas águas são águas que curam.
são águas que libertam, são águas que trazem vida. Lembra o que diz a palavra? Tudo que ela toca, aonde ela passa, a vida se manifesta. Lembra o final do versículo 9? Eu leio novamente para você, o final diz assim, ó: e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Que passe, ou seja, aonde essas águas tocam, ali é um limite, é uma evidência, há uma manifestação é de Deus. Isso é de Deus. Aqui é Deus purinho, 100% Deus. Aqui é dele, para ele, por ele, nele. É consagrado para ele. É vida dele fluindo. É avivamento manifestando, é cura. No lugar de doença, enfermidade, cura. No lugar de maldição, bênção. No lugar de áreas onde o inimigo pode deitar e rolar, não mais. Porque agora é ele, é dele, consagrado para ele. Ele pode fazer a sua vontade acontecer. É um limite de consagração. Aonde a água toca, fica como um sinal. E ali tem um sinal. Até aqui é de Deus. Louco isso, não? Louco isso. Quando você vai a alguma barragem, ou algum lago, ou algum lugar onde facilmente você consegue perceber aonde as águas já alcançaram algum dia, você vai entender a possibilidade das águas já ter alcançado algum outro limite, pelo simples fato de você bater o olho e falar assim: olha, aqui tem uma marca, ó. Essa marca mostra que essa lagoa ou essa represa, ela já alcançou esse nível aqui. Fica marcado lá, tem um registro. É um registro histórico. Até aqui dá, até aqui pode, até aqui alcança. Mas eu estou ministrando essa palavra porque eu estou falando para você, através dessa palavra, que Deus quer te levar a realidades novas. Isso envolve mudança. E mudança é um desafio. Mudança é um desafio. Mudança é algo bom, maravilhoso, abençoador, mas é um desafio. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a romper esses limites. Nós facilmente nos acomodamos nos limites que nós já estabelecemos. Até aqui está bom. Até que vem alguém da parte de Deus e fala, e nos toma pela mão e fala: avancemos, vamos mais além. Está comigo? Como é que você lida com isso? Porque avivamento é esticamento também. Deus está esticando os limites daquilo que você pode, daquilo que você tem, daquilo que você faz nele. E isso é desconfortável. A gente fica perdido nesse negócio. Mas é bom, é maravilhoso, é bom demais. Porque não perdido, como a Bíblia fala, daquele que está perdido para a salvação, mas essa sensação de perdido, de alguém que não é mais aquele que controla a sua própria vida, mas agora é alguém que é controlado pelo Senhor. Isso é demais da conta. Avivamento é isso. Avivamento vai gerar esse negócio, vai gerar esse descontrole da carne para ser controlado pelo Espírito. Vai gerar essa quebra das nossas resistências de até aqui tá bom. Porque não é o Wesley, nem uma pessoa que está ao seu lado, mas o próprio Deus vai pegar você com amor e carinho e vai dizer: vamos, tem mais 1000 côvados para frente. E vai te levar a uma experiência de mais 1000 côvados. Ele vai esticar a trena com seu cordel de medir e vai dizer: tem mais, existe mais. Deixa eu perguntar para você: o que Deus pode fazer na sua vida? Porque aquilo que Deus pode fazer na sua vida está determinado por aquilo que você deixa Ele fazer na sua vida. Eu volto a perguntar porque agora ficou mais desafiadora a pergunta: o que Deus pode fazer na sua vida? Ah, mas Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Sim, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele escolheu usar da sua autorização para fazer. Deus não vai abusar de você. Ele não é como um ladrão que vem, rouba, mata e destrói. Ele é um gentleman.
Ele bate na porta e diz: olá, eu posso entrar na sua vida? Eu posso entrar na sala? Eu posso entrar na cozinha? Eu posso entrar no quarto? Eu posso? Louco isso, né? Estou falando de limites. São limites. Claro que depende da cultura e até da região do Brasil, mas quando você não tem muita intimidade com alguém, você está começando um processo de intimidade com alguém, para onde você leva ela na sua casa? Até a sua sala. Fecha as portas dos quartos. Se tiver uma porta na cozinha, mantenha fechado, se tiver, obviamente. Mas até ali tá bom, mantenha na sala. Talvez ligue a televisão, talvez bota uma música, mas tá bom, na sala tá legal, na sala de estar. Na sala de espera. Espera até que eu me abra para um processo diferente, para um nível de intimidade maior. Aí tem um dia que você fala assim: ei, vamos ali, é que eu estou preparando uma coisinha, chega junto comigo. Aí você já leva na cozinha. Claro que depende da casa, né, irmãos? Tem casa que essa experiência é tudo no mesmo cômodo. Mas em casas onde tem mais cômodos, eu estou mencionando que naturalmente a gente vai conduzindo a pessoa a níveis maiores de intimidade, mas ainda manter o quarto fechado. Ainda mais aqueles quartos que é quarto suíte, né? Que tem assim, essa dupla realidade de intimidade maior da nossa vida, de exposição máxima da nossa existência, que é o quarto onde a gente dorme e o banheiro onde tudo acontece, das nossas necessidades. Então, uau, é um desafio. É um desafio alguém entrar nesses níveis aonde nós nos despimos, aonde nós mostramos o que somos. Mas um dia, talvez, por alguma realidade, ou talvez até necessidade, e se você achar prudente e necessário, você vai dizer: vamos ali no meu quarto, eu quero te mostrar um negócio ali, que tem. Aí você vai, a pessoa entra, oh, legal. Aí você vai tirar uma gaveta, ó, isso aqui que te mostrar. E já não é tão complexo a experiência de levar uma pessoa para estar nesse ambiente chamado quarto. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Jesus é assim. Jesus não é um ladrão. Ladrão, o que ele faz? Ele espera você sair, ele ataca, ele entra, pega no seu quarto, revira seu armário, procura joias, procura algo de valor. Ele não está nem aí se vai mexer em cueca, em calcinha. Ele não está nem aí. Ele quer extrair o bom. Aquilo que ele quer extrair é aquilo que tem valor para ele. Quer roubar, ele quer tirar. Jesus, ele quer chegar naquilo que lhe é valioso. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Mas ele vai batendo a porta, como diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e for até a porta, abrir essa porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é a experiência que Jesus quer fazer na nossa vida, mas a gente tem que permitir ele fazer isso. Jesus, ele é alguém que ele nos desafia a caminhar. Ele não nos obriga a caminhar. Essa mensagem eu queria deixar assim clara ao seu coração. Você não é obrigado. Você não é obrigado a nada. Mas, deixa eu falar algo. É impossível conhecer a Deus de fato e de verdade e não se sentir constrangido a ir além. É impossível. É impossível conhecer a Deus da maneira como Ele é e não aceitar essa experiência de deixar Ele nos levar no mais profundo, em lugares mais fundos da nossa vida. Amém? A Bíblia fala que esse homem pega então Ezequiel e ele vai até um momento. E ele entra, Ezequiel aqui, o profeta, está entrando nas águas que curam, que purificam, que libertam, que trazem vida. Águas de avivamento, águas que correm direto do trono de Deus, águas que vêm do altar do Senhor. Essa água não é humana, é uma realidade, uma imagem espiritual aqui que o profeta está narrando. Essa água flui, é um fluir espiritual, mas ele é algo que se manifesta de forma física, é visível, é concreto. Essa água vem de um trono invisível de Deus, mas ela toca no mar morto. O mar morto não é invisível, é visível a todos, pode-se ter experiência no mar morto. O que significa isso, pastor? Significa que, sim, o que Deus faz, o avivamento,
não é necessariamente algo que você consegue ver num primeiro momento, ouvir num primeiro momento, sentir num primeiro momento. É uma experiência de fé, é uma experiência de atender aos comandos de Deus. Mas de repente, nesse de repente de Deus, algo se manifesta, se materializa, se torna concreto. E se torna concreto naquilo que a gente toca, naquilo que é tangível, naquilo que é real para nós. E aí a gente vai dizer, como qualquer pessoa facilmente diria: Deus está aqui, Deus está fazendo, meu Deus, que coisa linda. Mas para fazer e alcançar esse nível, é necessário crer nessas águas que correm espiritualmente, de um trono espiritual, de um Deus espiritual. Amém? Ele é tomado, e ele se deixa ser tomado. Esse anjo, esse homem, pega ele, Ezequiel, e agora essas águas tocam, em algumas linguagens, nos seus artelhos. Artelhos significaria os dedões dos pés. Na linguagem Almeida, essa que eu li, a escolha na tradução foi pela expressão tornozelo, ou seja, estamos falando de pé. Essas águas estão tocando nos pés desse homem. Entenda aqui que há um limite nisso. Ele está mencionando: olha, eu estou tocando nos seus pés. Essas águas estão tocando nos seus pés. Pé fala de caminhada, pé fala de vereda, pé fala de destino, pé fala de lugar por onde se anda. Pé fala da parte do nosso corpo que constantemente toca no solo. E o solo pode ser sujo, o solo pode ser pedregoso, o solo pode ser árido, o solo pode ser de qualquer tipo de solo. A parte do nosso corpo é justamente a que toca no solo, são os nossos pés. Os pés são símbolos na Bíblia de caminhada, de caminho. Existem caminhos tortuosos por onde se anda, existem caminhos pecaminosos por onde se anda, mas existe o caminho. Existe o caminho. Eu disse para você que existe a porta, e a porta é Jesus. Mas também existe o caminho, e o caminho é Jesus. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho também. Que coisa maravilhosa, ele é a porta, ele também é o caminho. Ou seja, na verdade, quando você percebe essa realidade, tudo que você passa a fazer, na verdade, é em função de Jesus. Essa experiência, ela não é a experiência da força do braço, da convicção de coração simplesmente. Não é um traço de personalidade, não é uma força de vontade. E essa experiência é Jesus do início ao fim. Essa experiência é Jesus como início, é Jesus como meio e é Jesus como fim. Ele é alfa, ele é ômega, ele é início e ele é o fim. Ele é a razão de toda essa experiência. Deixa eu explicar o que eu estou acabando de dizer. Não existe vida de verdade, sem Jesus. Não existe. O resto disso a gente pode chamar de sobrevivência, menos de vida. É sobreviver. A semelhança da árvore, a semelhança de uma pedra, a semelhança de um animal, é sobreviver. Quando Jesus entra, ele é vida na sua vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe avivamento sem Jesus. Não existe avivamento sem Jesus. Alguns até queriam que o avivamento só tivesse o Espírito Santo, não Jesus. Porque quando se fala do Espírito Santo, a ideia que se tem é fogo, glória, pulo e grito. Mas quando se fala de Jesus, logo a gente mira a cruz. Tem alguns que até gostariam de uma experiência simplesmente com a pessoa da Trindade, que se chama Espírito Santo, porque dá a ideia de uma experiência assim, sobre-humana, de uma experiência linda, maravilhosa, extasiante. Mas para alguns, só isso, apenas isso. E eu estou dizendo que essa experiência do avivamento, e o Espírito Santo está nela, mas o caminho é Jesus. A porta que inaugura é Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, preste atenção no que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que essa experiência desse avivamento é para a gente que entendeu quem é Jesus, e que fez Jesus o seu Senhor, o seu dono, o Rei da glória, que fez Jesus o dom do seu coração. Alguém que morreu para si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus.
Alguém que morreu para si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Alguém que morreu para si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Amém? Vamos falar isso para a gente poder gravar. Alguém que morreu para si mesmo, que tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. De novo, alguém que morreu para si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Esse é o caminho desse rio, pautado todo por Jesus. Todo por Jesus. Ele é essa água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz ele. Ele é essa água que mata a sede, que cura a alma, que restaura a vida. É Ele. Ele é a água que sai da rocha. Na verdade, Ele é a própria rocha. Ele é demais. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós necessitamos. E agora essas águas estão batendo aonde? Na vida desse homem? Nos artelhos, nos tornozelos, nos dedões dos pés. O que eu estou querendo dizer? Está falando de fundamento. Essa palavra aqui está ligada a fundamento, a base. Base. Tenta imaginar como seria andar sem os pés. Se fossem arrancados nossos pés, como andar? Podemos criar alguma tecnologia que nos reabilite motoramente, que nos permita andar de algum modo? Ok, mas os pés são base, é fundamento para a nossa vida. O que significa isso? Significa que a experiência do avivamento, ela precisa ter fundamentos, e esses fundamentos é a palavra de Deus. Esses fundamentos é a vontade de Deus expressada, clara, manifestada na Escritura Sagrada. Não há verdadeiro avivamento e duradouro avivamento sem palavra, sem Escritura, sem fundamento. Senão pode existir catarse coletiva, empolgação humana, emocionalismo barato, coisa que não faz nada na vida de alguém. Mas as águas que curam, quando elas tocam, elas geram base, geram fundamento. Pastor, o que significa isso? Significa que crentes avivados amam a palavra de Deus. Crentes que estão sendo avivados, eles têm apego, paixão, eles têm uma frenesi pela palavra de Deus. Eles acordam querendo mais de Deus por meio da sua palavra. Eles encontram a Deus pela sua palavra. Eles descobrem, redescobrem, se empolgam, se entusiasmam diante do Senhor dia após dia. A cada vez que eles percebem os fundamentos da palavra de Deus. E esses fundamentos são tão fortes que os fazem caminhar na vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Os pés nos fazem caminhar. E esses nossos pés estão ligados à nossa vontade. Mas à medida que eu conheço por revelação os fundamentos de Deus, querido, eu estou comprometido com Ele. Eu estou responsabilizado nele. Você consegue entender? Deus gera por meio da sua palavra um negócio chamado temor. E temor não é um medo. Temor é uma consagração voluntária em reconhecimento a um Deus que é real. Temor é reconhecer que Deus existe, que Ele está próximo, e Ele está me vendo, e eu não quero desagradá-lo. Isso é temor a Deus. Meu Deus, falou muita coisa tão rapidamente, e nem sei se a gente consegue gravar. Isso é temor a Deus. Mas eu não peguei, pastor, depois você olha novamente a gravação. Isso é temor a Deus. Temor não é medo, não é algo que faz você correr para distante, para longe. Temor é algo que faz você grudar nele e falar: é para ti a minha vida. E eu quero viver todos os meus dias no Senhor, para o Senhor, porque meu coração bate por ti e para agradar o teu coração. Eu quero desesperadamente agradar o teu coração. E eu fundamento a minha vida segundo a tua palavra. Você consegue entender o que eu estou falando, sim ou não? Pastor, eu não entendo porque eu não conheço. Então você ainda precisa que um anjo de Deus te pegue
e te leve até o nível dos fundamentos. Pastor, mas esse é um nível inicial? Sim, mas ele é base. Não tem prédio grande sem base forte. Quanto maior o prédio, mais profunda tem que ser a base. Quanto maior você quer alcançar, quanto mais alto você quer alcançar, mais profundo você vai precisar ir. E quando a gente fala de profundidade, está falando de base. Estrutura base da vida. Base pode ser básico para muitos, mas é justamente aquilo que sustenta todas as coisas. O problema de muitos crentes não é com as coisas de degrau de cima. O problema que faz crentes desviarem é quando eles rejeitam aquilo que é a base da vida. Está comigo ainda, sim ou não? Amém. Quando eles perdem o temor a Deus, e o temor está onde? É a base do crente. É a base do crente. O que faz um crente titubear na fé, andar de forma dupla, titubeando entre dois caminhos, tentando se apoiar no caminho de Deus e no caminho do seu próprio coração, é que ele em algum momento negligenciou a base da sua vida. E o que a gente faz? A gente precisa que um anjo nos coloque novamente água nos tornozelos. A gente precisa novamente que Deus nos pegue nesse avivamento e que essas águas toquem, talvez de novo, novamente, nesse limite de até aqui é de Deus e nós não vamos recuar. Ah, pastor, mas o pecado me fez recuar. Ok, talvez na sua vida tenha um limite de uma demarcação, de que um dia foi, como eu disse, que tem uma barragem, uma marca da água, e você fala, olha, aqui já alcançou esse ponto, ok? Isso não é apenas para você relembrar e falar, olha, como um museu que relembra a história do passado. Isso é um marco de Deus na sua vida, para que você diga, não aceito outra coisa senão isso, para mais. Por quê? Porque há mais, existe mais, tem mais. Mas para isso você precisa mudança, mudar, e isso vai te custar o tesouro. O tesouro onde está o seu coração. Lembra que eu falei, Jesus? Quais são as 3 coisas que eu disse? Não lembro mais, pastor. Minha memória tem um problema. Como é que é mesmo lá? Morrer para si mesmo, é isso? É? Ok. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Hoje de novo para a gente poder ver se grava até o final desse culto. Morrer para si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. É isso. Esse é um caminho de morte. O anjo pega ele. E detalhe, esse fundamento é maravilhoso, mas assim, fisicamente falando, nós precisamos de mais. Fisicamente falando, nós precisamos de mais. Porque se só tem esses fundamentos e não tem mais nada para cima, no fundamento dá para fazer um monte de coisa. Sabe esses prédios que colocam um monte de tapume na volta e estão trabalhando na fundação? Às vezes pode vir uma criançada, ou sei lá, pode vir qualquer pessoa e vamos brincar lá dentro. E aí dá para brincar, dá para ir, dá para fazer um monte de coisa, é só ali. Não tem nada que os impeça de avançar para dentro desses fundamentos, fica ali. Estou querendo dizer que esses fundamentos, ele é a base, mas precisamos de mais. Porque fisicamente falando, alguém que tem as águas nos tornozelos pode falar, olha, dá para tirar, dá para sair, dá para voltar, dá para ir para cá, dá para ir para lá, dá para fazer o que quer, Tem que ter mais para nos impedir de fazer o que quer. Precisamos de mais para nos impedir de fazer o que nós queremos. Por quê? Porque o que nós queremos, em função da carne, em função do nosso coração corrupto e corruptível, o que nós queremos não é a vontade de Deus. Então, se tiver espaço para a gente querer alguma coisa, aquilo que a gente quer é contrário àquilo que Deus quer. Nós precisamos ir mais além, até que chegue um momento onde a gente, por mais que tenha algo que queira, já não há mais como querer. Confuso isso, pastor.
Calma. Pensa você entrando nas águas, imagine um mar na sua frente, você está na praia. É bom imaginar a praia nesses dias. Imagine a praia. Lembrando, Indaiatuba não é praia, ok. Então, imagine. Parece, o sol está baixo, cozinha a gente, frita, mas não tem, tirando o Parque Ecológico e o Parque Mirim. É tudo que tem de água assim abundante à nossa frente. Mas profeticamente, volte para a imagem. Você está lá, tem tudo aquilo, você está nesse nível. Dá para pular, dá para tirar o pé. O anjo toma, ele aceita o desafio de ir mais além. E agora chega o momento que esse anjo leva ele até um limite novo. Um limite novo. É um desafio lindo andar com Deus. Deus, ele é pautado por bons desafios na nossa vida. Que coisa! Eu sempre me empolgo com gente que é pautada e rege a vida por desafios. Eu por vezes gosto de olhar, me aproximar. Eu me sinto desafiado com gente que constantemente busca viver e, de fato, viver esses desafios. É lindo demais. Porque viver esses desafios envolve viver. A vida é assim. Quando você está diante de uma pessoa moribunda, ela já não tem desafio nenhum. Ela está olhando para a morte. Ela está chamando a morte, morte, vem e me pegue, eu não aguento mais, cansei, não quero mais nada. Mas quando você está com alguém cheio de vida, ele olha para frente e fala, desafios, desafios, alvos, eu quero mais, eu quero chegar, eu quero alcançar, eu quero obter. É tão legal isso. Mas se você olha para uma pessoa humana, e você fica maravilhado com isso, imagina quando você olha para Deus, Deus é assim. Isso não é apenas um atributo humano, isso é coisa de Deus. Deus é pautado por esses desafios. Nós temos um Deus que está sempre nos puxando para mais. Se vier algum profeta e disser assim, não, tá bom assim, cuidado. Bem possível que não seja de Deus, porque você tem um Deus que está sempre te puxando para mais, para mais, para mais, para mais. Moisés está diante das águas. Ele fala, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? O obstáculo é gigante, temos um mar na nossa frente, não há como passar. Eu vou orar, Deus, o que eu faço? Diga ao povo que marche. Oh, meu Deus. Esse Deus é demais. Ele não orou a Deus e falou assim, eu mando dizer que parem. Tá bom. Eu mando dizer que voltem. Tá bom. Não, ele fala, avance. Avance. Os espias vão espiar a terra. 2 dentre eles voltam. Depois que ouviram os descrentes, dentre os crentes descrentes, porque tem crentes descrentes. Meu Deus, é terrível. Meu Deus, eles são gigantes. Nós somos como gafanhotos. Nós vamos ser amassados, nós vamos ser arrebentados, destruídos, desintegrados. Josué e Caleb preparam a palavra e falam, eia! Esse eia, parece que até os cavalos. Esse eia, até os cavalos reconhecem. Eia! Já estão no ponto. O que é para fazer? Ele fala, avancemos e tomemos a terra. E Deus estava com eles. Você consegue entender? Você tem um Deus que está, de vez em quando, assim, se acorda e os céus bradam na sua direção. Eia! Você tem um Deus que fala, eia! Avancemos e tomemos a terra. Que desafio! Dá vontade de ficar lá, nessa área de conforto, nessa zona de conforto. Aquela cama gostosa, macia, aquele travesseiro, aquele ventilador para alguns, ar-condicionado para outros, ou aquele bafo do quarto para outros, não sei. Mas talvez entre o bafo do quarto e o calor das 7:30 da manhã em Indaiatuba, 7 horas, que sejam 6 e pouco, estalando. Ai, você tem um Deus que fala, eia! Você está entendendo, né? Deus
Chama ele, ele aceita. E agora as águas batem aonde? Batem nos joelhos. Perceba, joelho é lugar de articulação. É uma articulação. É uma área de mobilidade. Para os pés alcançarem algum lugar, tem que articular. Não vai. Tem que ter joelho nesse negócio. Esse joelho tem que fazer esse movimento. Tem que movimentar, tem que ter uma flexibilidade, tem que ter um movimento, tem que ter um mover nesse negócio. E esse mover liderado pelos joelhos vai fazer com que o corpo se mova para frente. Tem um nível do avamento que te fascina pela palavra, que te fascina por descobrir as promessas de um Deus bom. Tem um nível de avamento que te fascina pela revelação das Escrituras Sagradas. Você come, deita, abraça, beija as revelações de Deus por meio da Escritura. Mas tem um outro nível que te ensina a mover o corpo, a ter a flexibilidade certa para fazer o corpo inteiro se movimentar. Jesus disse que a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você já entendeu, né? Você é crente, rápido. Banda larga, padrão coreano. Você está voando. Você sabe o que eu estou falando. Avamento te joga a oração. Te envolve. De modo que você se movimenta fisicamente. Para que o corpo de Cristo avance mais além. Está entendendo alguma coisa assim ou não? Não tem avamento sem oração. Avamento nasce na oração. Avamento se mantém na oração. O fogo arde continuamente, mas em função de oração, clamor, busca. E isso faz um negócio na gente. Ele gera uma flexibilidade adequada. Ele estabelece um padrão de mobilidade em nós. Como uma articulação boa. Não estou falando de joelho ruim, não. Estou falando de joelho saudável. Joelho que se dobra e se rende com facilidade. Não estou falando de joelho atrofiado. Que Não, estou falando de joelho. Joelho bom. Criado por Deus. Saudável. Que se dobra. Aleluia. Não é uma tortura, não é. Não é aquele. O que está querendo dizer, Padre? É que tem na vida de alguns crentes, quando fala oração. Meu joelho. Eu tenho uma it aqui, pastor. É uma it que eu ganhei. Joguei futebol, ganhei uma it. Não consigo dobrar o joelho, não. Trabalhei muito na vida com joelho ruim. A gente tem sempre uma grande explicação. Entenda joelho espiritual. Eu não estou falando de joelho físico. É apenas uma linguagem para você entender. E assim vão as nossas desculpas para poder dizer: é que no meu caso não dá para fazer isso que os outros fazem. Então deixa os outros fazer. Ok, os outros farão. E os outros viverão. E os outros manifestarão. E você só olhará de longe. E não será avivamento. Porque Deus vai te conduzir nesse avivamento para um lugar onde você vai ganhar a mobilidade dos céus. O mover de acordo com Deus. Para você estar na articulação adequada para você se mover mais para frente. Para ir mais além. Mais além. Você vai ter que dar passos. Teu joelho tem que estar bom. Tua oração tem que estar boa para que você possa dar passos. Teu nível de oração, de intimidade com Deus tem que ser suficiente para que Deus possa falar e você possa obedecer. Se você está com dificuldade de obedecer é porque você não está com uma terrível dificuldade de orar. Eita, vamos de novo. Pastor, eu tenho um pouco de dificuldade de obedecer a Deus. Olhe na sua vida, você ora muito pouco. Quase nada.
malemar naquela oração de dor de cabeça no restaurante para poder mostrar para os outros que você é crente. Sabe a oração de dor de cabeça, né? É o crente que tem um prato na frente, ele coloca assim. Se alguém olha e fala assim, coitado, dor de cabeça, deve ter enxaqueca. Ele está orando. Pratinho lá. Só falta fazer aqui. É tudo. É tudo. É aquele crente que precisa de um evento para poder falar, vamos orar? Verdade, vamos orar. Como é que faz mesmo? Amém. Amém. Vamos orar então. Aquele que tem que passar quase um avião com um negócio assim atrás, dizendo, oração. Oração é importante. Não existe. Óbvio! Tudo que Deus falar por meio da Escritura, do fundamento, não vai avançar na sua vida. Porque para avançar vai ter que passar pela mobilidade do joelho. Tem gente que fica no nível do fundamento, vira legalista, crente chato. Só tem fundamento. Meu negócio é com fundamento. Tenho doutrina. Aqui tem doutrina? Eu tenho doutrina. Com a doutrina para lá. Doutrina boa é aquela que nos faz mover em Deus. Doutrina que paralisa? Doutrina que deixa estagnado? Que doutrina é essa? Está comigo ainda, sim ou não? Está aguentando? Aleluia. Joelhão é um símbolo, é claro. Não estou dizendo que a oração para ser atendida tem que ser de joelhos, não disse isso. É um símbolo. É um símbolo de oração na Bíblia. Chega um momento que avança. Tem fundamento, tem mover. O corpo se move. As águas chegam um momento que batem nos lombos. Lombos fala de cintura, fala de abdômen, fala dessa região aqui, que para alguns é maior do que outras, é essa região que todos nós temos. Essa região que comporta os nossos órgãos vitais. Essa região que, se alguma coisa penetrar nelas, pode nos levar à morte. Mas as águas de Deus, quando tocam nelas, nos levam à vida. Se uma faca entrar, dependendo de como entra, mata. Se um tiro, um projétil entrar, pode levar a óbito. Mas se as águas de Deus tocar nesse nível aí, está tocando nas suas entranhas. Está tocando nos seus órgãos internos. E isso é avivamento profundo, tá? Porque tem aquele avivamento que você se contenta como uma criança que nunca viu praia. Você vê a coisa grande ali, vai... Não, é só imagem de avivamento. Só que dá medo. Já viu? Aí você vai, vamos. É engraçado esse negócio. Ela quer, mas não... Mas ainda bem que tem um tratamento de Deus que nos pega. Calma. Vem comigo. A gente vai avançando. Vai avançando e vai vendo que é bom e vai despertando um desejo de mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu sei que há mais. Eu sei que há mais. Chega um momento que essas águas que curam tocam na sua região interna. E aí o negócio pega, irmão. Porque você já tem fundamento, você já conhece a palavra. Tem temor a Deus. Você ora e o mover está liberado. Há poder, autorização para você fluir. Mas toca nessas áreas vitais. Lembra que eu falei? Vamos ver se você está bom ainda. Jesus nos chamou a essas três realidades. Essa realidade do discipulado, essa realidade de alguém que crê em Jesus de fato, de verdade. Nós devemos negar a si mesmo, morrer para si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Quando chega nesse ponto, já era.
já era, porque quando alcança, estava com Eliel esses dias, ele estava nesse negócio e vai e volta. Eu falei, cuidado, a linha de segurança é sua cintura, filho. Mas ele tem esse perfil, eu quero mais. É uma tensão lidar com ele na praia, né, amor? É uma tensão, porque ele quer mais. Ele quer mais. Eu falei, linha de segurança é a cintura. Bate nessa região dos lombos, ainda dá. Passou dela, filhão, você vai ter que nadar, hein? Você vai ter que nadar. Você vai ter que aprender no mínimo a boiar. Você vai ter que aprender a dar braçada. Caso contrário, é morte. Esse avivamento te convida, te direciona, te chama a uma área perigosa. E deixa eu dizer para você e anunciar para você. Cuidado! Cuidado! Você está prestes a entrar numa área perigosa da vida com Deus. Muito perigosa. Ai, ai, ai. Que perigo esse negócio. Qual o perigo? Você vai morrer. Vai tocar as áreas vitais da sua vida. Vai morrer a carne, vai morrer a vontade contrária à vontade de Deus. Vai morrer tudo aquilo que teme resistir, que não é de Deus na sua vida, vai morrer. Só vai restar a vida de Deus. Isso é perigosíssimo. Esse é o preço alto a ser pago. Em descobrir que há mais. Mas deixa eu falar um negócio. Quando você já está com essas águas aqui, você olha para frente e fala, cara, isso aqui é demais. Tem mais a mais. Essa é a hora que fala, cara, talvez você volte e decide, eu vou aprender a nadar. Talvez você pense, eu vou aprender a mergulhar. Eu vou me lançar, porque eu sei que há mais, mas eu me sinto impedido. Essa é uma linha decisória, é um ponto fundamental. É o momento que o Senhor te coloca num lugar onde você vai dizer, eu vou mais longe. Só que vai tocar o seu coração. E aí dói. Dói muito. Esse avivamento produz dor. É uma dor onde a sua carne grita. Vai te levar a níveis de disciplina espiritual que lhe custa alto padrão. Sua carne vai gritar, você vai entrar em jejum, você vai entrar em buscas, você vai invadir madrugadas, você vai fazer coisas que não é um padrão comum aos crentes. Você vai fazer coisas que Deus está te pedindo, que Deus está te chamando, e não necessariamente os outros, mas é você. E não vai adiantar você falar para os outros uma realidade que você não vive, você vai ter que viver. Você não vai poder ministrar, que é bom se você não passou por lá. Você vai ter que entrar. E é louco esse negócio. Mas é bom. É bênção. Deixa entrar. Seu coração vai ser trocado. O Senhor vai tirar esse coração de pedra e vai colocar um outro coração. É um momento onde sua vida é mudada de dentro para fora. E você vai descobrir que ainda existe mais. Ainda tem mais 1000 cômodos para frente, 1000 cômodos para frente. E esse é um nível que você descobre que essas águas são muito mais fundas do que eu poderia imaginar. Quando chega no peito, já fica extremamente difícil esse mover de acordo com aquilo que eu quero. Não sei se você já teve essa experiência é muito legal. A experiência de você estar nas águas e você não sentir o chão debaixo dos seus pés. Que adrenalina! Toda pessoa deveria ter uma experiência dessa na terra, né, amor? Tem que ter. Pode fazer do caminho clássico, bota colete salva-vidas, se quiser botar um tubo de oxigênio atrás, não importa, o negócio aqui, tranquilo. Mas toda pessoa deveria ter uma experiência de saber que existe mais. Superar o natural e entrar numa realidade que é só para quem sabe nadar. Que é só para quem mergulha a níveis profundos. É isso que Deus quer para a sua vida, é isso que Deus quer para a minha vida, é isso que o Senhor tem nos chamado a viver. Porque nesse momento,
Aí já não é eu que determino. Eu preciso compreender a realidade do mar. Eu tenho que compreender essa realidade que me cerca, que me inunda, que eu estou submetido. Eu vou ter que compreender a realidade do Espírito, e Ele vai me conduzir nessas águas. Isso é louco. Isso é demais. Isso é o nível do sobrenatural. Já não sou eu que falo, vamos para cá, vamos para lá, não. A minha mobilidade, ela só acontece na medida que eu reconheço a realidade de tudo que está me envolvendo. E o que está me envolvendo é o próprio Deus. Tocou até na minha mente agora. Mudo meus padrões mentais, as fortalezas da mente caem, a minha mente passa a ser a mente de Cristo. Meus pensamentos já não são os meus pensamentos, mas são os pensamentos dele. Isaías fala, eu sei os pensamentos de Deus e dos homens. Ele fala, ó, os pensamentos dos homens em relação a Deus é como a diferença da terra em relação ao céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa banda é outra, essa realidade é outra. E é isso que Deus quer e pode fazer na vida de todo crente. Essa é a coisa mais linda e maravilhosa que eu posso falar para você. Você não está diante de uma realidade que é apenas para alguns poucos. Ela é lícita, possível para todo crente. Mas tem um detalhe, a maioria esmagadora não aceita isso. Não quer isso. E os poucos que querem, movem a glória de Deus na terra, na sua geração. Marcam a história, deixam um legado. E são encontrados entre heróis e heroínas da fé. Qual a diferença entre eles? Nenhuma, entre nós e eles, nenhuma. Uma só. O resto é tudo igual, uma só. Eles aceitaram esse desafio de ir no fundo, no lugar aonde não dá mais pé, aonde você nada, aonde você mergulha, mas é lugar aonde seus pés, existe fundamento ainda? Existe, eles estão aí, mas estão completamente mergulhados, tomados pela dimensão do Espírito. Já não é uma letra morta que mata, agora é um Espírito que usa essa letra para trazer vida. Ela está envolvida por essas águas. Já não tem uma base terrena, agora é realidade espiritual, é realidade sobrenatural. Louco isso, pastor. Essa loucura, esse escândalo para os gentios é para você. É para você. É para mim, é para você. Aqui em Indaiatuba, pastor, é para você aqui em Indaiatuba. Aqui no Brasil, em São Paulo, em Indaiatuba, aqui no meu bairro, na minha rua, na minha casa, é para você. Não precisa só ser nas grandes cruzadas do Reinhard Bonk, Daniel Kolenda, Benny Hinn. Não precisa ser das grandes cruzadas desses grandes homens que fazem megas campanhas e se movem no sobrenatural. Pode ser para você também, mas temos que deixar e dizer sim para esse Espírito Santo que nos conduz a esse caminho chamado Jesus, a níveis mais audaciosos, e que Ele prometeu dizendo, aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores. Ainda maiores. Existe um nível maior. Existe um nível ainda maior. Existe um nível ainda maior. Existe um nível ainda maior. Aquele que crê em mim e obedece às minhas palavras fará coisas ainda maiores. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores. Há mais, existe mais. Pedro acreditou nisso. Na primeira pregação, cheio do Espírito Santo, 3.000 aceitaram Jesus. 3.000 aceitaram Jesus. 3.000 foram batizados nas águas. 3.000 foram batizados no Espírito. Jesus tinha dito para ele, se você crê em mim, você fará obras ainda maiores. Você pega o ministério de Jesus e você pega o ministério de Pedro, e a promessa de Jesus se cumpre na vida de Pedro, depois se cumpre na vida de Paulo, e é chegado o tempo de se cumprir na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos acabar.